O microfone está aberto, será? Oi, o microfone está aberto? O microfone não está aberto. Oi, vocês estão me ouvindo? Pode dar início, professora Catarina, estamos ouvindo. Ah, perfeito. Aqui, PowerPoint. E agora eu tenho que colocar... Uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos na nossa sessão Mulheres na Ciência. Eu sou a Catarina Takahashi, da USP de Ribeirão Preto, e vou coordenar essa sessão. E nós temos hoje 3 ilustres palestrantes, a doutora Juliana da Silva, a doutora Maria Augusta Arruda e a doutora Rosana Soletti. Mas antes de apresentar cada uma das palestrantes, eu vou ter que falar alguma coisa sobre mulheres na mutagênese, a pedido da Silvia Batistucci Medeiros, a nossa querida presidente. Quando ela me pediu isso, fiquei pensando, mas o que eu vou falar? E daí resolvi consultar os membros da diretoria, desde o começo até os dias atuais. E a primeira diretoria foi de 1989, e era constituída de 2 mulheres e 4 homens, João Antônio Pegas Henriques, Luiz Carlos de Souza Ferreira, Bernardo Ertmann, Maria Eduíges Hoffmann, Vera Maria Ferrão Vargas, Álvaro Augusto da Costa Leitão, e fizeram congresso em Brasília. A diretoria seguinte, Lúcia, era constituída de 5 mulheres e 1 homem, Lúcia Regina Ribeiro, Israel Felsensfall, Deise Maria Fávero Salvadori, Heloísa Helena Rodrigues de Andrade, Maria Nazária Rabelo Gay, Gilca Fígaro Gataz. Fizeram congresso em Gramado. A outra diretoria, 2 mulheres e 4 homens, Israel Felsensfall, Carlos Frederico Martins Menck, Adriano Caldeira de Araújo, Ione Pelegatti Lemônica, Januário Bispo Cabral Neto, Giselo Umbuzeiro. A diretoria seguinte, Carlos Frederico Martins, é constituída de 4 mulheres e 2 homens. Carlos Frederico Martins Menck, Vera Maria Ferrão Vargas, Giselo Umbuzeiro, Maria Antônia Spanó, Deise Maria Fávero Salvadori, Ângela de Souza Bueno, fizeram congresso em Águas de São Pedro. Diretoria seguinte, 5 mulheres e 1 homem, constituído de Vera Maria Ferrão Vargas, Álvaro Augusto da Costa Leitão, Lavínia Schuller, Ilse Silos Colos, Clarice Torres de Lemos, Nívia Conforte Frois, fizeram congresso em Gramado. A próxima diretoria, 5 mulheres e 1 homem. Lúcia Regina Ribeiro, Adriana Caldeira de Araújo, Heloísa Rodrigues de Andrade, Lucimar Agnes Lima, Janete Agostini, Ângela de Souza Bueno, congresso em Florianópolis. Próxima diretoria, 5 mulheres e 1 homem, Lúcia Regina Ribeiro, Lavínia Schuller, Lucimara Agnes Lima, Silvia Batistus de Medeiros, Marta Sestari, Mário Sérgio Mantovani. Fizeram congresso em Natal. A diretoria seguinte, 4 mulheres e 2 homens, Gisela de Aragão Buzeiro, Israel Felsensfall, Juliana da Silva, Ione Lemônica, Paola de Maschio, Lavínia Schuller. Fizeram congresso em Angra dos Reis. Diretoria seguinte, 5 mulheres e 1 homem, Elza Sakamoto Ojo, Ilse Silos Colos, Eliana Aparecida Varanda, Luzânia Grege Antunes, Daniele Palma de Oliveira, Carlos Renato Machado, congresso em Ouro Preto. Diretoria seguinte, 6 mulheres e 0 homens. Elza Sakamoto Ojo, Deise Fávero Salvadori, Raquel Alves dos Santos, Cátia Kivitio, Catarina Takahashi, Cláudia de Moura Galo, congresso em São Pedro. Próxima diretoria, 5 mulheres e 1 homem, Carlos Renato Machado, Deise Fávero Salvadori, Nádia de Souza Pinto, Jennifer Saf, Elza Sakamoto Ojo, Débora de Oliveira Lopes, congresso em Foz do Iguaçu, junto com ICEM. Diretoria seguinte,
4 mulheres e 2 homens: Nádia de Souza Pinto, Jennifer Saf, Fábio Luiz Forte, César Coppe Grisoli, Elza Sakamoto Ojo, Débora Rubissec, Congresso em Indaiatu. Próxima diretoria: 4 mulheres, 2 homens: Deise Favela Salvadori, Elza Sakamoto Ojo, Raquel Alves dos Santos, César Coppe Grisoli, Carlos Renato Machado, Juliano da Silva, Congresso em Ribeirão Preto. Diretoria passada: 4 mulheres e 2 homens: Juliana da Silva, Vanessa Moraes de Andrade, Mário Sérgio Mantovani, Silvia Batistus de Medeiros, Débora Rubissec, Rômio Rodrigues Burbano. Congresso em Bento Gonçalves. Diretoria atual: 5 mulheres e 1 homem: Silvia Batistus Medeiros, Vanessa Moraes de Andrade, Viviane Souza do Amaral, Leonardo Caranto Teixeira, Débora Rubissec, Raquel Alves dos Santos. Então, fazendo um levantamento, eu fiquei muito surpresa ao observar que nós tivemos 65 mulheres, ou 72%, e 25 homens, ou 28%, como membros da diretoria da nossa Sociedade Mutagênese. E se nós fizermos o levantamento dos presidentes, nós tivemos 11 presidentes mulheres, para 73%, e 4 presidentes homens, 27%. Portanto, nós temos que homenagear todos os membros da diretoria pelo grande esforço e dedicação e fazendo com que nós todos sempre trabalhássemos como uma big family. Nós sempre somos irmãos, amigos, uma grande família, mas por causa desses dados, eu tenho que fazer uma homenagem especial às mulheres pelo trabalho que vem realizando na nossa sociedade. Eu tirei essa foto do Dia Internacional da Mulher, onde tem a foto de várias mulheres que trabalham ou trabalharam para a nossa sociedade. Então, parabéns, mulheres. E agora eu posso fazer a apresentação da nossa grande homenageada, a Juliana da Silva, que possui graduação em Biologia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora adjunta da Universidade Luterana do Brasil desde 2003, onde coordena o Laboratório de Genética Toxicológica, é orientadora no programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular aplicada à saúde. Atua também na Universidade de La Salle desde 2019, onde orienta o mestrado profissional em Saúde e Desenvolvimento Humano. Foi presidente da Associação Brasileira de Mutagênese Genômica Ambiental, a nossa querida presidente passada, 2018-2020, além de ser a primeira secretária, 2006-2008, segunda secretária, 2017-2018, e atualmente compõe o Conselho. Compõe o Conselho Assessor de Ciências Biológicas na FAPEGS desde 2015 e atualmente vice-coordenadora da área 2019 e 2022 e Comitê Assessor de Genética do CNPq 2021-2024. Membro dos Conselhos Científicos da IAEMGS e ALANCTA e do Corpo Editorial da Mutation Research, Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. Tem experiência na área de genética, com ênfase em mutagênese ambiental e monitoramento, atuando principalmente no biomonitoramento da genotoxicidade ambiental, mutagênese de produtos naturais e sintéticos e exposição humana ambiental e ocupacional. Foi membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, INCT, Inofar, Saúde 2005 e 2009. É pesquisadora nível 1 do CNPq. Então, querida Juliana, por favor, o microfone é seu. Suporte, por favor, chama a doutora Juliana. Catarina.
Oh, Obrigada pela introdução. Gostei de ver que a mutagênese, então, está à frente do seu tempo, com a grande maioria de mulheres, então, tomando a frente com os cargos de liderança, então, da nossa sociedade. Eu vou compartilhar agora a minha tela, então, para a minha apresentação. Deixa eu ver se vocês já enxergam. Feito. Inicialmente, então, eu quero agradecer muito o convite da Mutagen, em nome da Catarina Takahashi, por ter me convidado para fazer parte desse simpósio sobre as mulheres na ciência, por estar, na verdade, aqui compartilhando este momento com essas incríveis mulheres cientistas. Eu acho que é uma grande honra para mim estar aqui nesse momento, então, falando ao lado delas. Tá? Eu fui convidada para falar um pouco, na verdade, dessa minha caminhada como pesquisadora, compartilhar um pouco a minha história. E realmente eu acredito que compartilhando as nossas histórias são momentos importantes para a gente ver que a gente não está sozinha. A gente consegue ver as realidades similares entre todas as mulheres e a luta nesta caminhada que é a ciência, a academia. Tá? Antes de falar um pouquinho da minha história, eu achei interessante trazer alguns dados. Esses dados eu trouxe da Unesco, na verdade, do site da Unesco, onde mostra nesse mapa mundial a proporção entre homens e mulheres no mundo. A gente pode ver que a proporção, quanto mais escuro, maior a proporção, então, de mulheres na ciência, e a gente pode ver que no Brasil a gente tem até uma proporção similar entre homens e mulheres que fazem ciência. Mas isto acaba mudando quando a gente começa a pensar nas mulheres que chegam nos cargos de liderança. Essa outra imagem que eu trouxe aqui de um artigo da revista Química Nova, que saiu agora em 2020, sobre mulheres científicas, na verdade, na área da química, mas traz dados bem gerais. A gente consegue ver que mulheres, em torno de 42%, que é similar à nossa proporção de mulheres, então, na ciência, coordenam cursos de graduação. Mas quando a gente pensa na ciência, aquelas que estão envolvidas com pesquisa na graduação, a gente vê que este número reduz já em torno de 10%. Então, mulheres coordenando cursos de pós-graduação caem para 32% e reitorias para 26%. Se a gente olhar ainda mulheres que são presidentes de diferentes associações, a gente já viu que na mutagênese não, tá? Mas em relação ao CNPq e Academia Brasileira de Ciências, nunca houveram mulheres à frente como presidentes. E essa proporção não muda quando a gente pensa, por exemplo, em relação aos membros da Academia Brasileira de Ciências. Nós não chegamos a 15% de mulheres como membros da academia. Se a gente pensar também em mulheres como editoras-chefe ou fazendo parte do corpo editorial de revistas, nós também somos a minoria de tudo isso. Se a gente pensar no CNPq ainda, bolsistas de produtividade, nós somos 37% dos bolsistas de produtividade do Brasil. E que chegam ao prêmio Nobel, não vou nem comentar, né? Aqui a gente tem uma proporção ínfima em relação aos homens. Claro que a gente vem de um histórico passado. Tá? O Open Box da Ciência, que é essa cartografia que traz um pouquinho dessa proporção das mulheres, a gente vê que realmente nessa cartografia nós temos uma proporção equivalente aos homens. Mas se a gente olhar em relação às categorias elevadas, mais uma vez, a gente vai ver que mesmo na academia, a gente sendo quase a metade, nós atingimos cargos de professores titulares e de chefia que beiram em torno de 20% se a gente comparar aos homens. Por que isso acontece, né? Tem esses estudos que mostram o que se chama de efeito tesoura.
onde mais da metade de algumas áreas da graduação, né, são reduzidos quando a gente pensa em mulheres em cargos de chefia. Então, se pensa em políticas, então esses momentos de discussão são importantes para isso, para a gente pensar em como reduzir essas barreiras às mulheres, reduzir as barreiras e as nossas próprias barreiras, muitas vezes. Tá? Eu acho não, existem dados que mostram que realmente os grandes empecilhos seriam a maternidade, o assédio, a discriminação explícita e implícita do gênero na academia. Tá? Mas isso não é só na academia, tá? Isso acontece em outras áreas também. Se a gente for ver outros setores, as mulheres realmente não chegam a 40%, a 30% desses cargos, então, de topo de carreira. E essa relação, então, do equilíbrio da mulher em ter que dar conta da carreira, da dedicação para o trabalho, do tempo para o lazer, porque a gente tem que pensar nisso também. Família e profissão é muito difícil manter este equilíbrio, porque tem toda uma cobrança cultural em cima de tudo isso. E estes limites, né? Como são impostos, como repensar isso, como mudar esse pensamento. Então, eu acredito que realmente é importante discutir esses aspectos, é importante para mostrar para as jovens cientistas também que elas não estão sozinhas, tá? E que toda mudança de comportamento requer mudança de pensamento. Por isso a importância das discussões. E que isso a gente muda da forma que a gente educa também, na forma que a gente orienta os nossos alunos para levar essa mudança de pensamento. Eu acredito mesmo que essa mudança de pensamento vem de casa. Como o tópico é um pouco a falar de mim e a minha caminhada na ciência, não que tenha faltado eu falar muito depois da homenagem de ontem, agradeço mais uma vez o carinho de todos vocês que eu recebi, que estou recebendo ainda. Fiquei muito feliz, mas que contou bastante da minha trajetória. Aqui eu trago meu pai e minha mãe, tá? Meus exemplos em casa. Minha mãe casou com meu pai, ela tinha em torno de 17 anos, 18 anos. Com 21 anos, ela já tinha eu como filha mais velha, minha irmã e meu irmão. Então, a vida inteira dela foi dedicada à família, como dona de casa, e se dedicando ao lar, de uma forma geral. Meu pai é representante de vendas, viajava bastante, então ficava mais com a minha mãe em casa. Meu pai tinha uma qualidade em relação às nossas discussões, quando a gente falava de onde eu vivo, para onde eu vou. Então, ele sempre gostou muito da parte filosófica, então, das discussões. E meus exemplos em casa foram de nunca ter a diferença entre brincadeiras de meninos e meninas, a relação de não ter preconceito. Então, todas essas conversas que a gente tinha em casa foram muito importantes. Embora minha mãe ficasse o tempo inteiro em casa, o envolvimento dela com a gente e com a nossa educação, junto com meu pai, os dois sempre foram muito presentes. As nossas brincadeiras em casa, por viver em casa, eram com os bichos no pátio, eram brincando de escola, dando aula. E eu lembro das falas do meu pai em casa, que eu acho que isso me levou a olhar para frente. Eu sou uma das poucas na família da minha época que acabou fazendo graduação, mas meu pai, ele sempre estimulou muito a gente estudar, né? Ele achava que a grande herança dele, o grande legado que ele poderia deixar para a gente era realmente o estudo. E daí vinham as falas dele: seja independente, não dependa de marido, questione, não importa a escolha, deve haver dedicação, não seja mais um no mercado do trabalho. Se você escolher uma área, faça com qualidade. E você pode ser o que você quiser, porque você é o seu limite. Então, essas palavras mexeram muito comigo. Eu sou de uma época em que mulheres escolhiam principalmente fazer medicina e os homens fazer engenharia.
Mas meu pai me deu essa liberdade, embora no fundo ele achasse que eu fosse escolher fazer medicina, eu acabei, devido a essa liberdade, fazer biologia, porque eu gostava muito. Quando eu disse para ele que eu tinha passado no vestibular para biologia, embora ele tivesse todo um discurso, ele pensou: meu Deus, minha filha vai ser hippie. Ela vai viver no campo, paz e amor. E é isso, imagina, isso foi no início da década de 80. A gente estava saindo de uma ditadura, então de toda uma revolução cultural que a gente vivia. Mas mesmo assim ele me apoiou. Tanto que eu passei para biologia numa universidade privada. E meu pai, ele e minha mãe me proporcionaram fazer esses estudos numa instituição privada sem a necessidade de trabalhar. Então eu tinha tempo para me dedicar à minha formação acadêmica. E isso ele me cobrava bastante. Então eles me cobravam em função de, se tu está se dedicando, faz com qualidade. E dentro da biologia, podia escolher tantas áreas, eu estava realmente encantada. A cada disciplina, a cada aula, eu mudava completamente aquilo que eu queria fazer. No início, eu queria fazer malacologia. Eu era encantada por praia, conchinha, eu achei que aquilo era para minha vida. Logo em seguida, começaram as disciplinas de zoologia, ecologia, daí eu disse, não, ecologia é a minha vida. E cada vez que eu mudava de área, eu ia para os eventos e comprava dúzias de livros, né? Eu queria ter livros e aprender sobre aquelas áreas. Daí veio a oportunidade que surgiu de uma bolsa de iniciação científica dentro da FEPAM, com a área ambiental. Mas não era só a área ambiental e monitoramento, era trabalhar com genética e área ambiental. Eu disse, genética eu gosto. Porque genética, eu ia bem no ensino médio e eu achava que era a mesma coisa, eu não tinha feito as disciplinas de genética ainda. Mas a verdade é que isso, então, na minha iniciação científica, que iniciou em 87, com a Clarice Torres de Lemos, como vocês viram ontem, foi muito importante. Porque na hora que eu entrei e conheci a genética toxicológica, eu achei a minha área. Então, aqui, inclusive, tem uma imagem da antiga colônia Juliano Moreira, onde a FEPAM ficava inserida, e por estar em obras na época que eu entrei, meu estágio acabou sendo no departamento de genética da Universidade Federal, onde eu conheci pessoas que foram ser realmente meus orientadores e que eu fui trabalhar na área. A Clarice ficou durante toda a minha caminhada, até hoje, a gente colabora, trabalhando com diferentes projetos. Nesse meio tempo, daí eu me formei em final de 89. Após a minha formatura, eu fui trabalhar como professora de escola fundamental, de ensino fundamental e médio. Quando eu comecei a trabalhar no ensino, dando aula, eu percebi que o que eu tinha tido anteriormente de trabalho com a pesquisa tinha me contaminado. Eu achava aquilo muito mais interessante do que estar na sala de... Eu gostava muito de dar aula, tá? Do ensino fundamental e médio, mas era uma rotina, porque eu tinha que preparar uma aula que eu dava em uma turma e era a mesma aula em 5, 6 turmas ao mesmo tempo. E eu ficava 40 horas do meu dia envolvida dentro da sala de aula e o que restasse de tempo preparando a aula, corrigindo o trabalho. Então, era muito pesado. Tá? Meu respeito aqui a todos os professores de ensino fundamental e médio. Daí surgiu uma oportunidade de uma bolsa que se chamava na época de aperfeiçoamento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E era a minha chance de voltar para a pesquisa. Voltei para a pesquisa, ali eu fiquei quase 2 anos dentro do Hospital de Clínicas, e ali eu percebi, também com a rotina, que realmente o que eu queria para a minha vida era academia, era fazer pesquisa, e que o melhor local para fazer isso era dentro da universidade. Foi quando eu busquei, então, realmente fazer a seleção do mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na época, entravam poucas pessoas de instituições privadas, na sua maioria era quem já estava lá. Consegui bolsa tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Em relação à mulher na ciência, aí começa realmente a minha luta dentro de tudo isso. Por quê?
Durante esse período, foi uma década de muitas mudanças para mim, tá? A década de 90. Porque nesse período, eu já namorava meu marido desde da graduação e a gente casou durante o meu mestrado. E depois, durante o doutorado, nasceu a minha filha, a Gabriela. E isso realmente, o casamento não trouxe grandes dificuldades durante a minha pós-graduação, mas a Gabriela, essa divisão em relação à atenção da filha, realmente tomava bastante tempo em relação a isso. E buscar este equilíbrio da casa, da família e mais o projeto de doutorado. Isso que eu estou falando de um projeto de doutorado, que era um projeto que a gente fica envolvida durante esse período. Mas foi difícil. É complicado porque a gente não tem, a gente como profissão ciência, a gente não tem horário, né? A gente não tem noite, a gente não tem dia, depende do experimento que a gente está fazendo. E o horário de uma escolinha ou de contar com uma rede de apoio, que eu ainda contava com uma rede de apoio, que era minha sogra, minha mãe, meu pai, então a gente tinha as tias, a gente tinha uma rede de apoio realmente, mesmo assim era complicado. Depois disso, a gente tem aquele momento de limbo, logo que a gente termina o doutorado, que a gente não consegue emprego, então a gente vira profissão bolsista, porque no Brasil a gente não tem profissão pesquisador, certo? Então, em 2000 veio o pós-doc, veio a empresa que eu montei de citogenética e genética molecular. Me tornei professora visitante em Caxias do Sul, uma cidade próxima de Porto Alegre. E depois, somente em 2003, que veio o emprego formal na universidade. Inicialmente entrando, então, num programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. Não era em genética molecular como eu queria, mas não tinha concurso na época. Não tinha a genética montada dentro da UBRA, que foi onde eu fui contratada. Então, a história era começar dessa forma e ir estruturando, junto com todo um grupo, o programa de pós-graduação. Eu trouxe aqui esse gráfico do Scopus em relação à minha produção nestes anos, só para mostrar que quando a Gabriela nasceu, que foi neste período aqui do meu final de doutorado, meio de doutorado e início da minha vida pós-doutorado, ela não impactou a minha produção. Por quê? Porque a minha produção quase inexistia nessa época, era muito baixa, porque a minha produção era vinculada ao meu doutorado. Mas eu sei que colegas que têm filhos durante o período produtivo, claro que isso vai impactar. Tá? Então, a gente vai ter falas sobre isso após a minha, então, falando em relação deste impacto. No meu caso, então, que foi no meio do doutorado, eu não sofri este impacto em relação à minha produção, mas era uma administração do meu tempo em relação à minha organização e ao projeto de pesquisa que eu tinha. Tá? E os cargos de chefia, então? E a minha relação com isso? A minha fala, eu escuto isso, tá? Eu acho que as minhas alunas, os meus alunos devem escutar isso. Os meus colegas, eu sempre dizia, não quero ser chefe de ninguém, né? Eu não quero chegar a esses cargos, porque eu sentia realmente essa pressão em relação se eu ia dar conta de tudo. Então, não sei se existia um inconsciente que me levava a sentir esse incômodo em assumir cargos de chefia, porque eu sempre achei que eu não ia ter qualidade o suficiente para ser chefe, né? Nunca acreditei que eu daria conta de tudo, de dar conta de casa, da família, e de fazer com qualidade, com dedicação, tudo isso. De acreditar que realmente eu sou merecedora, muitas vezes, deste cargo. Isso, né, tem um nome, né, síndrome do impostor. Agora, durante a pandemia, eu descobri a análise e eu acho que me ajudou um pouco a repensar alguns conceitos, né, sobre o que eu acho que eu sei e o que eu penso que os outros sabem. Então, me senti muitas vezes diminuída nesse sentido. Talvez
essas questões culturais e esse meu próprio pensar, né, tenham me levado a essa resistência em assumir tais cargos, né, de liderança, inclusive. Na verdade, eu nunca cheguei a ser coordenadora, consegui, durante esse período todo, não ser coordenadora de programa de pós-graduação, não assumi muitos cargos. O único cargo de liderança, na verdade, que eu assumi e que eu tive muito medo foi a presidência da Mutagem Brasil. Isso que contava todo com uma rede de apoio foi realmente temeroso para mim. O que leva a gente ter este medo? O que leva a gente pensar? Eu acho que realmente algumas falas, algumas palavras, muitas vezes nos levam a reforçar essa nossa dúvida. Tá? Durante o período da universidade, enquanto eu estava fazendo meu doutorado, que eu engravidei, muitas das falas que eu escutava eram pode atrapalhar. Né? Quando eu tive a Gabriela, a gente sabe que a gente está sempre envolvida com congressos e tudo, os comentários eram do tipo, achei que tu fosse parar com isso, né, de participar dos congressos e se dedicar mais à família. Quando eu levava minha filha para a escola, nas escolas, como eu compartilhei sempre muito com meu marido sempre foi presente nessa divisão de tarefas em casa, então as cobranças não vinham dele, né? Eu escutava muito de outros pais na escola, mas o pai é mais presente na escola. E a mulher, a gente sente essa sensação de culpa, de não estar fazendo o suficiente por ser mãe. A gente acha que a gente vai criar um filho problemático, né? Com falta da gente o tempo inteiro. Por incrível que pareça, eles crescem, amadurecem e a fala deles é diferente. Na minha profissão, então, na nossa profissão, a gente às vezes escuta de amigos de família, quando a gente vai dar uma palestra num evento, quando a gente faz consultoria para uma agência de fomento, por que tu vai fazer isso? Vão te pagar? Sério que tens que ir para a universidade mesmo quando não estás em sala de aula? Então, são falas que, bem ou mal, vão reforçando essa nossa postura de achar que a gente nunca está fazendo o suficiente para algum lado. E a gente sabe, então, que profissão pesquisador não tem horário, não tem final de semana, e a gente precisa ter, então, tempo para casa, marido, filho, família, compras, comida, limpeza, roupa. E a nossa saúde e a vida social. Então, quem é mulher e mãe sabe de todas essas cobranças que a gente sofre. Então, com essas crenças que são internalizadas, a tendência é que quem sofre com a síndrome de impostora acabe não expandindo a sua carreira e as suas possibilidades profissionais. Lembrando que chefia é cargo, liderança é perfil. Então, embora eu sempre tivesse esse receio de chefia, eu sempre exerci a minha posição de liderança perante um grupo, em relação ao grupo de pesquisa, em relação aos meus orientandos. Eu sempre brinco que a gente é meio que um maestro, né? A gente vai orientando para aquele lado que eles têm que ir, depois a gente junta tudo para ver o que dá. Então, acaba tendo essa postura de liderança frente aos nossos orientandos. O que é importante para a gente ter um tempo ainda de discussão após estas nossas falas que a gente tem? A gente buscar os nossos objetivos. Para trilhar, então, os nossos caminhos, é importante a gente organizar os nossos passos que pretendemos dar e devemos manter o foco na trajetória. A gente deve se arriscar, sim, né, em relação a outros cargos, a pensar, inclusive, nesses cargos de liderança, que para mim continua sendo ainda uma grande dificuldade. A gente deve se lembrar que nada vale a pena se a gente não viver realmente intensamente. A gente tem que buscar os nossos ideais. Nós é que traçamos os nossos limites. A gente tem que dar conta, sim, de uma vida pessoal e de uma vida profissional. É difícil manter um equilíbrio. Às vezes, a nossa balança vai pender um pouco mais
para a família, às vezes um pouco mais para o trabalho. Mas sempre tem alguém que chama a gente, alerta e a gente busca novamente esse equilíbrio. Inclusive, nós mesmas sentimos essa necessidade. Então, é muito importante a gente buscar o nosso equilíbrio em tudo isso e buscar os nossos ideais de verdade e não ter medo. Aqui, alguns momentos, aqui meu único momento, então, de presidente da Mutagem, acho que, como eu falei, quando eu cheguei a uma liderança real e tentando buscar este equilíbrio entre família, entre amigos, entre congressos, entre meu grupo de pesquisa. Então, muito obrigada pela atenção e discutimos depois mais um pouco. Posso falar? Bom, agora eu vou apresentar. Muito obrigada, Juliana, pela excelente palestra. Eu vou apresentar a doutora Maria Augusta Arruda, que possui graduação em Ciências Biológicas e doutorado em Biologia e Biociências Nucleares pela UERJ. Foi professora visitante da UERJ de 2007 a 2011, pesquisadora em saúde pública de Farmanguinhos, Fiocruz, desde 2008. Tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em sinalização intracelular, atuando principalmente em NADPH oxidase, apoptose e estresse oxidativo. Dedicou grande parte dos seus esforços no melhor entendimento do papel da atividade NADPH oxidase nas vias de sinalização que governam processos como a resposta inflamatória, a sinalização, a disfunção endotelial, a proliferação de células musculares lisas, vasculares e tumorigênese. Atualmente tem trabalhado no campo da diplomacia científica e no desenvolvimento de novas tecnologias de high content, high throughput e screening para descoberta de novos fármacos, em colaboração com a Universidade de Nottingham, Reino Unido, onde atua como coordenadora geral do programa CAPES, Universidade de Nottingham, em descoberta de novos fármacos. É dela a famosa frase: eu nunca me vi fazendo nada que não fosse ciência. E a gente viu ontem o quanto que ela é uma pessoa poderosíssima. Parabéns, Maria Augusta, a tela é sua. Suporte, por favor, a tela para a doutora Maria Augusta. Professora Catarina, que honra ser apresentada pela senhora, e que é uma referência para todas nós, mulheres na ciência, e ser antecedida pela maravilhosa Juliana, que vem dessa linhagem de mulheres dentro da Mutagem, mulheres líderes, mulheres muito mais poderosas que eu. E a senhora me lembrou que, apesar de eu estar distante, eu tenho que dar uma atualizadinha no meu Lattes. Foi tão bom ouvir falar dessa vida extremamente rica, que eu vou falar muito rapidamente aqui nessa apresentação, mas atualmente eu sou diretora de desenvolvimento de pesquisadores na Universidade de Nottingham. Então, depois dessa experiência maravilhosa que foi coordenar o programa CAPES, Universidade de Nottingham Drug Discovery, e enquanto pesquisadora da Fiocruz, eu me desliguei e agora sou sediada permanentemente aqui na Universidade de Nottingham. Então, vou só passar aqui, próximo slide. Então, eu gostaria, para todas as pessoas que podem ficar abaladas por imagens fortes, vai ser muito rapidamente, mas eu acho que é importante pontuar a minha trajetória e como eu me coloco, como eu estou aqui nesse espaço. Então, por favor, vocês podem me ouvir, não vai ter nenhum som
perturbador, mas se vocês não gostam de imagens fortes, fechem os olhos e eu vou falar para vocês quando vocês podem abrir, ok? Então, aqui é uma caricatura do Isaac Cruikshank, era um cartunista britânico do século XVIII, iniciozinho do século XIX, sobre a escravidão, e mais especificamente como pessoas eram pessoas que foram escravizadas no continente africano eram levadas para as Américas, né? E aqui é a imagem de uma mulher que poderia ser poderia ser um dos meus antepassados. É claro que a vinda da minha família para o Brasil não foi prevendo que um dia um dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos fossem se tornar cientistas. E isso sempre foi muito presente para mim. No entanto, e agora vocês podem abrir os olhos, porque é uma história de muita felicidade, por conta do posicionamento das minhas antepassadas, e isso eu digo de uma maneira bem clara, que foram as mulheres da minha família que permitiram que eu estivesse onde eu estou hoje. E dessas mulheres, eu tenho orgulho de ser parte dessa linhagem de mulheres fortes. E aqui vocês podem ver a infância maravilhosa que eu tive, minha mãe aqui no carnaval comigo, com a minha irmã, que aqui minha irmã, minha mãe e minha avó no lado superior esquerdo. E eu sempre tive consciência do meu privilégio. Eu era a única nas escolas que eu frequentei, eu era a única pessoa negra no curso de inglês, eu era a única pessoa negra fazendo ginástica olímpica, eu fui a única mulher negra na minha sala da faculdade, e por aí vai. É uma história feliz para mim, mas que também vem com uma perturbação, né? Porque eu não era a única, porque não tinha ninguém igual a mim na sociedade em que eu vivia. Eu era a única por conta das desigualdades que nós vivemos até hoje, por conta do nosso legado de escravidão e colonização do Brasil. Essa vida feliz e privilegiada se repetiu aqui no Reino Unido. Como eu poderia imaginar coordenar um programa gigante de vários milhões de pounds, de libras esterlinas, que formou mais de 40 alunos de pós-graduação e doutores, né, recém-doutores. Foi aqui que eu me casei novamente, foi aqui que eu criei a minha filha, e foi aqui que eu descobri as maravilhas da cerveja Real Ale também. Mas tudo começou, essa vida maravilhosa, essa continuação de uma infância maravilhosa, assim, começou, né, essa minha vida dentro da ciência começou quando eu tinha apenas 14 anos de idade. E aqui, aquela história que vocês já veem, né? Mais uma vez, eu com os meus amados amigos, eu e o meu amigo aqui, Jorge, os únicos negros da nossa turma. E eu a única menina negra da minha turma. E eu fiquei tão emocionada ouvindo a Juliana falar dessa mistura, né, de maternidade na ciência, que nós vamos ouvir mais daqui a pouco. Eu não vou falar muito, mas é a cientista que eu sou e a pesquisadora que eu fui, porque eu não trabalho mais na bancada, foi muito impactada pela minha experiência de maternidade. Eu me casei e tive minha filha quando eu estava terminando o meu
a minha graduação em ciências biológicas, que teve área de concentração em farmacologia, porque eu era técnica do laboratório que depois eu acabei fazendo o meu doutorado e me tornei chefe de grupo. E ser mãe da Maria Luísa, da Malu Cursino, é algo muito, muito importante para mim. E para a ciência que eu desenvolvi na supervisão dos meus alunos de doutorado. E um dos pontos altos dessa minha trajetória, eu não posso negar que foi ter recebido o Prêmio L'Oréal for Women in Science. E que foi um trabalho coletivo, que eu devo muito aos meus alunos de doutorado, da época, mas que eu devo ainda mais a essas mulheres que estão presentes, incluindo a minha, então, orientadora, antiga orientadora e aqui colaboradora já, Cristina Barja Fidalgo. E eu fui criada cientificamente nesse laboratório com muitas mulheres, era só mulheres no laboratório. A ponto de quando eu recebi a minha primeira bolsa de iniciação científica, né, para recrutar alunos de iniciação científica, eu falei: "Vamos ver se a gente consegue colocar os menininhos aqui". No entanto, a nossa sociedade, a maneira que nós vemos as mulheres na ciência, principalmente mulheres negras na ciência, que é quase, na minha época, né, isso foi em 2008, quase que uma aberração, existem muitas maneiras de tentar diminuir as conquistas femininas na ciência. No meu caso, tudo que conseguiam falar na época, né, que quem foi menina L'Oréal, como eu falo, sabe como é que é, são alguns anos, né, igual Miss, que você aparece no jornal, aparece na revista, aparece na Caras. E me perturbou muito que a história que realmente, impactou não foi como a professora Catarina tão gentilmente disse, a NADPH oxidase e o seu papel, na inflamação, nas doenças vasculares e no câncer, mas o fato de que eu fui confundida, e isso é um caso também, um caso de, né, prova do nosso racismo estrutural, quando eu estava recebendo, na verdade, um prêmio no Copacabana Palace, antes do L'Oréal, um uma pessoa até importante, perguntou se eu era uma das dançarinas de samba que tinham se apresentado anteriormente. Impossível ver uma mulher negra naquele espaço e pensar que ela era uma cientista, como era o caso de 99% das pessoas nessa recepção. Mas, além de incomodar, é importante saber que racismo e misoginia, na verdade, matam. E isso é uma repetição do que eu falei ontem, durante a chance maravilhosa que eu tive de abrir, o congresso com a Juliana, que é esse artigo sobre um livro mostrando que o mundo foi desenhado por homens, tem sido desenhado por homens e para homens. E, como eu falei ontem, eu acho que vai um pouco além disso. Não é qualquer homem, é um homem caucasiano, que localizado na Europa, na América do Norte. Ou seja, o mundo como nós o conhecemos é desenhado para menos de 10% da população mundial. E nós, como cientistas, mulheres e homens, nós temos que entender o impacto que isso tem quando nós procuramos soluções, né. E não é um acaso, ontem eu usei um outro exemplo, né, eu usei o exemplo do Viagra, mas aqui tem o Bezos, né, todo animadinho, indo para o espaço, dar um, eh, dar um rolé, como dizem por aí, né, a gente tem dinheiro para isso, mas não tem dinheiro para resolver, definitivamente e, criar um, tratamento efetivo para doenças, que atingem o mundo, o sul global, como é o caso da malária.
Mas é importante que a gente pense que, ao invés de ter uma minoria étnica ou mulheres como minorias, na verdade, esse grupo que não é contemplado pelas soluções, que foram até então desenvolvidas, nós somos, somente as mulheres, nós mulheres são 50% da população mundial, se junta todo mundo que não é caucasiano e mora na Europa ou na América do Norte, nós somos realmente, efetivamente, a, a maioria global. E não é só porque é certo que nós temos que aumentar a diversidade na ciência e o aumento do número de mulheres e de pessoas negras, e de outras etnias dentro da ciência. Porque quando a gente consegue inserir pessoas de grupos que não são bem representados na ciência, isso cria um, um efeito extremamente positivo. E algo que eu também falei ontem, e eu vou falar aqui muito rapidamente, é pensar nesse deserto verde, né? Que você tem muita gente na ciência, tem bastante gente na ciência, sempre pode ter mais, mas tem. Mas quem são essas pessoas, principalmente como falou a Juliana, quem são essas pessoas em cargos de liderança dentro da ciência? Tirando a Mutagen, que por vários motivos, só o fato de me ter aqui com vocês, né, mostra como a Mutagen está à frente do seu tempo, né, fomentando essas discussões. Nós sabemos que quando chega no topo, seja na ciência, seja do setor comercial, industrial, a gente tem pessoas que compartilham das mesmas características. Geralmente são homens, e geralmente são homens de ascendência europeia. Isso cria o que os ecologistas dizem que é um deserto verde. Tem gente, mas não tem gente que representa a diversidade a linda diversidade da nossa sociedade. E tem esse paper muito legal do PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, que mostra que quanto mais você tem pessoas, principalmente ele foca em mulheres e pessoas de cor, como eles falam nos Estados Unidos, people of color. Toda vez que esses alunos, né, essas pessoas entram na cadeia científica, eles promovem, não toda vez, né, mas frequentemente, promovem um salto dentro da qualidade, da inovação dentro da ciência. Mas a contribuição dessas pessoas que realmente criaram essa inovação, geralmente é esquecida, é abafada dentro do nosso sistema. E a gente não vê essas pessoas progredindo da maneira que deveriam, como a Juliana também falou. Né? E porque a gente tem falado tanto de sustentabilidade envolve também acabar com o racismo sistêmico que afeta de modo ainda mais pronunciado mulheres dentro de ambientes urbanos e também rurais. Então, o nosso papel é de ter a diversidade, e nisso entra mulheres na ciência como um, uma postura étnica. Ser feminista e ser antirracista não deve ser opção, é, comprometimento em comprometimento com a humanidade, com a nossa sobrevivência. Então aqui diz, né, que ter a diversidade como uma postura étnica exige intenção, reconhecimento, interrogação, introspecção e reflexão. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E quando a gente pensa de mulheres na ciência, principalmente mulheres negras na ciência, será isso uma maneira, uma questão de escolha? Então, aqui está a minha filha, Malu Corsino. Ela fez filosofia na Universidade de Manchester.
e sabendo, né, né, tendo sido criada num ambiente que tudo é possível, ela, uma menina negra, imigrante, no Reino Unido, decidiu: "Ah, não, na verdade, agora eu quero fazer um mestrado em biociências". E ela foi e conseguiu. Isso é porque ela é maravilhosa? Sim, é minha filha, então eu sou suspeita para falar. Mas só que tem algo muito mais importante que isso, são as condições e mais uma vez, os privilégios que a criação dela proporcionou. A criação dela não é a criação de 99,9% das meninas, das mulheres negras da sua idade, até mesmo aqui no Reino Unido. E vocês devem conhecer ela, e aqui vem um momento assim, né, de mãe babona, da BBC News Brasil, que ela é uma das jornalistas lá. E eu digo isso porque como professora aqui na Universidade de Nottingham, eu tive uma experiência que foi realmente um divisor de águas para entender como é como é perverso e e e onipresente essas forças de opressão na nossa sociedade, né. Aqui é a Tomi Akinbadi, que foi uma das nossas alunas de neurociência, ela conseguiu um first class degree, que é o máximo que você pode conseguir aqui na Universidade de Nottingham, e ela criou, essa rede, a Black Women in Science Network, da qual eu sou, advisor, sou conselheira, porque ela não se via na ciência. E ela usou essa frase que eu achei muito forte: "Eu não vi como eu poderia me encaixar dentro das inúmeras possibilidades que a ciência oferece". Hoje, depois de mais de 2 anos tentando muito entrar no programa de doutorado, mostrando mais uma vez as forças, né, de opressão aqui no Reino Unido, ela, conseguiu entrar na uni fa e está fazendo um doutorado na Universidade de Cambridge. E eu acho que é aí que o Brasil pode mostrar uma mensagem para o mundo. Tudo que a gente faz no Brasil, quando a gente reconsidera que 56% da nossa população é negra, e ao mesmo tempo, a cada 19 minutos, um homem negro é morto no Brasil. Mulheres negras são a grande esmagadora maioria das vítimas de feminicídio. A gente vê a situação da nossa academia, mas essa situação mudou e acho que nós todas somos testemunhas recentemente. Eu sou muito velha para ter me beneficiado das ações afirmativas no Brasil. Mas eu sou cria, de certa forma, do processo de iniciação científica. Apesar de ter atuado como técnica, era aquele entendimento, né, que pessoas que jovens, podem ingressar e se identificar com a ciência desde o início da sua graduação, junto com as ações afirmativas, que possibilitaram um número gigante de pessoas que seriam desconsideradas na ciência, ingressarem nela e terem uma trajetória maravilhosa. Então aqui são 3 alunas da nossa primeira foram as minhas primeiras alunas que entraram, alunas do curso de farmacologia, elas não fizeram iniciação científica comigo, mas acabaram fazendo iniciação científica em outros laboratórios, e eu lembro como meus colegas queridos, como eles tinham medo e muitas vezes falaram coisas extremamente difíceis, em relação aos alunos, bolsistas. Eu vou terminar muito rapidinho agora que eu vi que eu estou demorando demais. Então aqui a doutora Ana Paula Oliveira, que hoje é professora de fisiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Natália Felizardo, que continua seu desenvolvimento como, pesquisadora, e aqui é ao lado da mãe dela, e a doutora Girlane Silva, que, depois de fazer as 2, tanto Natália como Felizardo, fizeram doutorado em bioquímica. A Zirlane, ela é um expoente da educação em ciências no Rio de Janeiro, tendo
e ela participa de um programa, inclusive, da TVE, de formação de professores. Então, isso me fez criar o Excel in Science aqui na Universidade de Nottingham, que é um programa de iniciação científica. E existem, eu vou falar muito rapidamente agora, a doutora Vilma Piedade criou esse termo chamado dororidade, que é uma maneira de gerar um feminismo inclusivo e interseccional, que ela, como diz, a dororidade, né, que é parecido com sororidade, que é a irmandade entre mulheres, é a possibilidade de transmutar dor em potência. E a gente vê isso na ciência, né? O movimento 500 Mulheres Cientistas, que eu tive a honra de participar bem no iniciozinho dele, e que tem filiais em todo o mundo, tem essa missão de tornar a ciência aberta, inclusiva e acessível a todos, pela luta contra o racismo, o patriarcado e as normas da nossa sociedade que oprimem. E aqui está minha queridíssima amiga Amal Amin, que criou o Women in Science Without Borders Network. Eu tenho a honra e eu repito para todo mundo, que eu vi esse movimento, essa rede sendo criada, quando foi uma ideia que ela dividiu comigo durante o café da manhã. Maria, vamos fazer essa rede. E ela fez, eu e muitas outras, né, ela é a força motriz disso, e eu e muitas outras, a gente vai ali atrás ajudando a Amal a botar isso no mundo. E aqui está o artigo da Nature, que eu recomendo todos lerem, sobre a Amal Amin, como ela fundou a Women in Science Without Borders Network. E aqui é a maravilhosa Toni Morrison, que diz que a função do racismo, e eu diria da misoginia também, é a distração. Então, vamos usar o exemplo da professora Catarina, professora Silvia, professora Juliana, professora Vanessa, Viviane, todas as maravilhosas mulheres da Mutagem, né, que exerceram liderança nesse espaço, e não vamos nos distrair. E assim eu termino. Eu gosto muito dessa palavra Ubuntu, eu sou porque você é, e nós estamos aqui juntas. Muitíssimo obrigada pela essa oportunidade. Maria Augusta, muitíssimo obrigada, parabéns por essa excelente fala. A gente viu o quanto que você é poderosa, o quanto que você lutou e venceu. Nossos parabéns. Agora eu vou apresentar... Opa, onde é que está? A nossa Rosana Soletti. A Rosana Cola Soletti é graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou parte do seu mestrado no Departamento de Farmacologia da Universidade Autônoma de Madrid e parte de sua tese de doutorado na Universidade de Califórnia, San Diego. Possui pós-doutorado no Programa de Engenharia Biomédica da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e especialização em Informação Científica e Tecnológica em Saúde pela Fiocruz. Foi professora adjunta da UESO Rio de Janeiro e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Biomedicina Translacional, UESO em Metro Unigran Rio. Atualmente, é professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do campus Litoral Norte. Atua principalmente nas áreas de oncobiologia e engenharia biomédica. É divulgadora científica e integrante do movimento Parenting Science. Por favor, doutora Rosana, a tela é sua. Olá, boa tarde. Muito obrigada, professora Catarina. Vocês conseguem me ouvir e me ver? Sim.
É uma alegria enorme, uma honra estar nessa mesa com vocês, depois dessas falas maravilhosas aqui que a gente teve hoje. Inclusive, é uma responsabilidade enorme falar, depois de tudo que Juliana falou e do que Maria Augusta falou. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou falar algumas coisas incomuns, mas eu vou principalmente apresentar os dados do Parenting Science. Então, vou representar aqui o Parenting Science e os dados que a gente tem sobre a parentalidade na ciência brasileira. Então, vou começar apresentando um pouquinho, né, quem é o movimento Parenting Science. Vou falar um pouco sobre os nossos dados de parentalidade na ciência brasileira e também os dados de parentalidade, e aí mais especificamente de maternidade, com o trabalho remoto e toda essa situação que a gente tem vivido aí desde o início da pandemia, e falar também algumas ações e iniciativas, não só do Parenting Science, mas que são importantes para que a gente possa adotar nas nossas instituições de ensino superior e também nas nossas agências de fomento. Então, apresentando o Parenting Science, nós somos um movimento atualmente formado por 17 docentes, sendo que um deles é o homem, que é o Felipe. Nós somos todas, o restante 16 pesquisadoras. O Parent surgiu pela professora Fernanda Stanisłaski, aqui também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, foi criado a partir também de uma história pessoal, né? Nós vimos aqui histórias pessoais e a gente não tem como dissociar essas histórias pessoais do que a gente faz na ciência, né? A nossa vida pessoal, ela também faz parte, não dá para a gente dissociar. A Fernanda é hoje mãe de 3 filhos. Quando ela tinha 2 filhos, ela já era professora. E aí começou aquele processo que é comum a muitas de nós. Acredito que muitas vão se identificar, porque eu me identifiquei, foi muito comum a mim também. Eu e Fernanda fomos colegas no ensino médio e depois, né, cada uma foi fazer faculdade, mestrado, doutorado em uma universidade. E a gente se falava de vez em quando e tivemos filhos na mesma época. Então, Fernanda tinha 2 meninos, eu tinha aí as minhas 2 meninas. Eu tive 2 filhas também, uma com idade muito próxima da outra. E aí, Fernanda começou a mandar os projetos dela e vinha sempre com aquela resposta, né? O projeto tem mérito, mas analisando a produção da cientista nos últimos anos, está aquém do esperado. E aí, isso é algo muito comum que acontece a muitas de nós. Tivemos filhos, entramos em licença maternidade, passamos a produzir menos, porque, afinal de contas, ficamos ali um tempo afastadas, né? A gente sabe que é muito maior que isso, não é só esse tempo de licença maternidade, mas esse tempo também conta. E aí, lá na frente, a gente vai ser avaliada da mesma forma, como se a gente não tivesse tido essa pausa na carreira. Então, Fernanda reuniu um grupo de pessoas, inicialmente éramos 7, depois o movimento foi se ampliando, então hoje somos 17 no núcleo central e mais de 70 embaixadores pelo país. Eu falo embaixadores, mas são principalmente embaixadoras, temos aí alguns homens, mas as mulheres predominam, porque esse é um assunto que, mais uma vez, né, é um assunto que as mulheres tomam mais à frente, porque somos as mais impactadas. Então, apesar de que deveria ser um assunto que diz respeito a todos, as mulheres acabam se envolvendo mais, como muitos assuntos, né, relacionados à maternidade. Então, as embaixadoras, o programa de embaixadores foi também uma grande transformação para o Parenting Science, porque englobam muitas universidades pelo país, então elas têm feito movimentos muito importantes, não só nacionais, como a gente está junto no Parenting, mas também locais, que é algo muito importante, porque mudar a realidade do país é mais difícil, mas se a gente consegue ir fazendo pequenas alterações no nosso núcleo, a gente pode, de uma maneira mais efetiva, enxergar essas mudanças. Então, inicialmente, um dos objetivos do Parenting Science era que a gente pudesse fazer como outros países que estão mais adiante nessa causa, que fazem, por exemplo, grants que são específicos para mulheres que estão voltando da licença maternidade. Então, essas mulheres que fizeram ali a sua pausa na carreira, elas vão concorrer de igual para igual, e não vão concorrer com todo mundo que estava ali produzindo muito nos últimos anos. Mas aí a gente se deparou com um grande problema, que era o quanto que essa questão é importante no país. A gente não tinha números sobre isso. A gente não sabia nem se existiam muitas pesquisadoras com filhos, como é que era. E aí, então, nós passamos também a fazer pesquisa nessa área. Então, além de ser um movimento que discute, que faz trabalhos relacionados à extensão, a gente também passou a fazer um estudo detalhado sobre esse impacto que a maternidade causa
na carreira científica das pesquisadoras aqui no Brasil. E aí, o nosso primeiro levantamento, ele foi destinado a conhecer um pouco desse perfil, né? Qual que é o perfil dessas cientistas? Elas têm filhos, não têm? Como que é a relação delas entre maternidade e a relação de trabalho? Como a gente viu aqui, né, na primeira fala da professora Juliana, a gente não tem como trabalhar na ciência, né, aquele horário assim das 9 às 5 e não levar mais trabalho para casa. Então, a partir do momento que a gente tem um filho, ou que a gente precisa cuidar, às vezes, de um outro membro da família, isso passa a ser mais complicado. E aí, a gente viu que metade das cientistas aqui, respondentes, eram as únicas cuidadoras dos filhos. Então, a gente já pode imaginar, né? São muitas as mães ali como únicas ou principais cuidadoras dos filhos e que, além disso, elas fazem ciência também. Depois, a gente tem o cuidado de ambos os pais, e aí, num percentual muito pequeno, a gente tem cuidado por babás ou outros membros da família. A gente perguntou também para essas mulheres se elas conseguiam trabalhar em casa. A gente, né, sabe aí que é difícil, principalmente nesse ano que passou, que a gente teve aí de pandemia. Estamos, é claro, na pandemia ainda, mas para a maior parte das pessoas, o ano passado foi o ano inteiro com crianças em casa. Então, isso é algo que para você conciliar com o seu trabalho é muito difícil. Então, isso foi antes da pandemia ainda, a gente perguntou se elas conseguiam trabalhar em casa. E aí o que a gente vê é que quase a metade diz que não conseguia, ou conseguia muito raramente, ou tinha muita dificuldade. E aqui depois a gente tem 20% que só conseguem fazer tarefas simples e que demandam pouco tempo. Então, por exemplo, eu vou mandar um e-mail, vou mandar um arquivo para um aluno, então são coisas muito pontuais. Um outro percentual ali de 20% diz que só conseguia trabalhar depois que os filhos dormiam ou de madrugada, então a gente já vê ali muita sobrecarga, e só 14% conseguiam trabalhar normalmente em casa. E a gente perguntou para essas mães o impacto, né, a percepção delas a respeito do quanto a maternidade impactou na carreira. Então, é um impacto, uma percepção desse impacto. A gente não está falando que os filhos atrapalham a carreira, eu gosto sempre de frisar isso. Não é que os nossos filhos atrapalhem as nossas carreiras, é que a falta de políticas e de ações institucionais faz com que as mulheres sejam sobrecarregadas, né? Além do fato aqui que a gente tem dessa cultura que coloca os cuidados parentais em cima das mulheres. Então, o que a gente viu é que a maior parte das mulheres aqui coloca como bastante negativo ou negativo esse impacto que a maternidade trouxe para a carreira delas. Então, a maioria coloca com impacto negativo. E aí nós avaliamos, então, a produtividade das cientistas nos anos anteriores e posteriores ao nascimento dos filhos. Então, como a gente viu no início, a professora Juliana falou que não foi muito impactada porque ele estava bem no início, quando ela ainda não estava produzindo tanto. O que a gente encontrou aqui no nosso perfil é que a maior parte das pesquisadoras aqui, elas têm filhos cerca de 2 a 3 anos depois da contratação delas numa universidade, por exemplo, e em média os 32 anos de idade. Então, é quando a mulher começa ali a ter o seu desenvolvimento próprio e buscar projetos e ter que produzir e chefiar alunos, então é bem nesse início. Foi o que aconteceu comigo. Eu era professora da Universidade Estadual da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, na época que eu tive minha primeira filha. Eu entrei como professora, fui ensinada, né, como também foi falado aqui, a não ter filhos durante mestrado, doutorado ou pós-doutorado, porque isso podia atrapalhar a carreira. Então, decidi ter filhos depois que entrei como docente. E aí, então, a gente está começando a carreira, tendo que preparar um monte de aulas, indo atrás dos projetos. Eu tive minha primeira filha no Rio de Janeiro, no estado. A gente tem algo que é ótimo, que a gente pode se dedicar muito mais tempo em licença maternidade. Então, nós temos 6 meses de licença maternidade e mais 3 meses de licença aleitamento. O que é excelente para o desenvolvimento das crianças, como a ciência bem demonstra, a participação ali, seja da mãe, ou qualquer cuidado parental, nesse momento é muito importante, mas para a carreira, essa conta vem depois, porque a gente vai continuar sendo cobrada. Então, eu tive 2 filhas, 2 períodos muito longos de licença maternidade, e com isso eu fiquei com um buraco no meu currículo, né? E, obviamente, isso impactou muito, muito nas minhas avaliações futuras. Então, o que a gente encontrou aqui como regra geral é que a gente tem as pesquisadoras com filhos, aqui a idade de nascimento dos filhos, então elas estão numa produtividade crescente, os filhos nascem, a produtividade começa a cair.
Então, a gente tem mais ou menos aqui uns 3 a 4 anos em que essa produtividade cai e depois parece, então, recuperar. Isso, né, a gente não está nesse gráfico aqui separando por áreas. Quando a gente separou por áreas, então a gente tem visões diferentes. A gente consegue ver que em algumas áreas isso não é tão afetado, mas em muitas áreas, como a área biológica, biomédica, a área da saúde e das exatas, é bastante afetado. Então, a gente tem esse gráfico aqui, esse chapéuzinho. E, claro, pesquisadoras sem filhos, né, não tem esse padrão aqui, elas vão seguindo numa crescente de publicações. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que quando chegarmos aqui na frente, a gente será avaliado pela nossa publicação nos últimos anos. Então, se a gente publicou pouco, a gente tem muito menos chances de conseguir um edital de pesquisa, de conseguir alunos, e isso vai virando um efeito bola de neve. Então, isso contribui muito para aquele efeito tesoura que foi falado no início, que as mulheres são minoria quando a gente vai aumentando ali, subindo na carreira acadêmica, posições de liderança, chefias, e a gente vê, por exemplo, ministras de ciência e tecnologia, né, não conhecemos. Então, é uma parte grande do problema que a gente está mostrando aqui. E aí, então, a gente teve a pandemia no início do ano passado, e se a situação já não era favorável, essa situação piorou muito. Então, a gente fez um levantamento logo depois do início da pandemia, foi em abril e maio de 2020, tivemos quase 15 mil respondentes no país inteiro, e vou mostrar aqui alguns dados, então, em relação aos docentes. A gente perguntou para esses docentes se eles estavam conseguindo trabalhar de forma remota da mesma forma que eles trabalhavam ali na universidade ou nos seus escritórios. É claro que a maioria não estava conseguindo trabalhar da mesma forma, é muito difícil, porque isso inclui, às vezes, né, não ter condições de fazer experimentos de bancada, atividade de campo, mas o que a gente vê, então, é que as mulheres com filhos eram as mais prejudicadas. Então, só 4% das mulheres com filhos estavam conseguindo trabalhar remotamente da mesma forma que antes da pandemia. Depois nós temos mulheres sem filhos, homens com filhos e, por último, os homens sem filhos. Esses eram os que mais conseguiram trabalhar remotamente. Quando a gente separa por raça, o que a gente tem? Mulheres negras como as mais impactadas, então as que estavam conseguindo menos trabalhar remotamente, e os homens brancos, os que mais conseguiam. Se a gente separasse por raça, gênero e parentalidade, o que a gente tem? Mulheres negras com filhos, as mais impactadas pelo trabalho remoto, e depois os homens brancos sem filhos, os menos impactados. A gente perguntou a esses docentes se eles estavam conseguindo submeter os artigos que eles tinham planejado. Talvez vocês tenham visto, logo no início da pandemia, muitas pessoas começaram a falar, né, dentro da área acadêmica, que era agora que poderiam desengavetar todos aqueles artigos que tinham lá planejado e que não conseguiam terminar, muitas vezes por conta de todas as tarefas que a gente tem, né, de docência, de administração. Então, agora estariam mais focados nisso. Mas, se você tivesse filhos pequenos em casa, essa não é bem a realidade, né? Então, o que a gente viu é que 50% das mulheres estavam conseguindo submeter esses artigos planejados e 70% dos homens. Quando a gente separa por parentalidade, a gente vê que as mulheres com filhos eram as que menos conseguiam submeter e os homens sem filhos, os que mais estavam conseguindo submeter. Quando a gente separou por raça, nós vemos mais uma vez mulheres negras como as mais atingidas, com ou sem filhos, muito mais atingidas. E, por último, né, dentro do gênero, então, de mulheres, as mulheres brancas sem filhos, as menos atingidas. Se a gente separa também pela idade dos filhos, então a gente consegue ver novamente esse efeito aqui da parentalidade. Nas barras roxas, a gente tem as mulheres e nas cinzas, os homens, e aqui a idade dos filhos. Então, para filhos aqui com idade de 1 até 6 anos, o que a gente vê é uma diferença de 50%, né, mais ou menos. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, com filhos de idade de 1 a 6 anos, 50% dos homens, né, dos docentes que têm filhos estavam conseguindo submeter os seus artigos e somente 28% das mulheres com filhos estavam conseguindo submeter esses artigos. Então, a gente tem esse efeito aqui até cerca de 12 anos, ele se mantém. As mulheres com filhos, elas são muito mais prejudicadas do que os homens com filhos. A gente também perguntou se eles estavam conseguindo cumprir os prazos, né? Porque imaginem, todos aqueles prazos que já estavam lá marcados, de editais de fomentos, às vezes relatórios, prestações de contas,
O que a gente viu, então, foi 70% das mulheres sim e 79% dos homens sim. Quando a gente separa por parentalidade, novamente, mulheres com filhos, as que menos conseguiram cumprir, e homens sem filhos, os que mais conseguiram cumprir. E aí, quando a gente pergunta se eles foram beneficiados por prorrogações de prazos, que algumas agências de fomento, depois ali de uma pressão, elas adiaram ou flexibilizaram esses prazos, a gente vê que as mais beneficiadas foram as mulheres com filhos. Então, a partir disso, a gente fez várias sugestões, né, do que fazer a partir dessas conclusões que a gente teve, de que esse impacto do trabalho remoto ele foi especialmente mais grave para as mulheres negras e as mulheres brancas com filhos de idade até 12 anos. Então, a gente viu que esses fatores como gênero, raça e maternidade, eles contribuem para a subrepresentação feminina na ciência, né? Nós estamos vendo o que acontece aqui, que dentro da nossa carreira vai se refletir lá na frente. E aí, por isso, a gente precisa de ações afirmativas em prol, né, dessa diversidade e da inclusão desses grupos subrepresentados na ciência. Como Maria Augusta falou muito bem, uma ciência que ela é mais diversa, ela é melhor, ela é mais bem feita, ela chega a melhores resultados em menos tempo e ela resolve melhor os problemas. Nossa sociedade diversa tem problemas diversos e precisamos dessa diversidade dentro da ciência e a gente precisa aumentar essa diversidade. A partir disso, então, nós publicamos uma carta na Science falando sobre esse impacto da pandemia nas manhãs acadêmicas. Nesse ano, publicamos uma outra carta, recentemente na Nature Human Behavior, reforçando esse impacto e falando que a gente precisa de ações concretas. Os dados estão aí, não só das nossas pesquisas do Parent, mas de outras pesquisas ao redor do mundo que mostraram também como a pandemia está afetando as mulheres. Então, a gente precisa de ações concretas nas universidades, nas agências de fomento, para que a gente não retroceda em décadas ali o que a gente, pouco a pouco, conseguiu alcançar. Alguns desses dados que eu falei, eles estão publicados também aqui na Frontiers in Psychology, com estatística, né? Não mostrei todos os gráficos, então eles estão mais bem representados lá. E vou falar sobre algumas das ações que a gente teve, que são importantes da gente colocar nas nossas universidades, nos nossos programas de pós-graduação. Então, uma das ações foi sobre a Maternidade no Lattes, a campanha que se iniciou no nosso primeiro simpósio brasileiro de maternidade e consciência. Então, a gente fez essa campanha Maternidade no Lattes para que o CNPq pudesse colocar esse campo de maternidade no Lattes, para que a gente pudesse indicar, tivemos licença maternidade ou licença adotante no ano tal, então indicando, né, no nosso currículo que a gente teve uma pausa para que o nosso currículo seja avaliado de acordo com isso. A partir disso, a gente desenvolveu aí essa campanha, foi para as mídias sociais, levamos uma carta para o CNPq, a gente fez a campanha que eu estou usando, a minha camiseta, que é Marina e Lara no currículo, então as minhas filhas fazem parte do meu currículo, elas justificam essa minha queda de produtividade durante esse período das licenças maternidade. A gente fez uma carta na ABC falando, né, quando que isso iria virar uma realidade, e aí em abril desse ano, então, finalmente virou uma realidade, e agora a nossa luta para que isso não seja apenas ali um campo no nosso formulário Lattes, para que, de fato, as universidades, as agências de fomento passem a analisar o currículo das mulheres mães de acordo, então, com esses períodos de licença maternidade, o que já vem acontecendo com algumas iniciativas. A gente fez também o programa Amanhã, que com tudo isso que a gente viu, né, e com tudo isso que a pandemia trouxe, muitos cortes na ciência, nós tivemos muitas mulheres impedidas de continuar nos seus programas de mestrado e de doutorado, então a gente lançou um programa de arrecadação, conseguimos, né, eu digo conseguimos, o Parenting Science lançou essa campanha, mas quem conseguiu isso fomos todas nós, através de uma campanha que muitas pessoas participaram, a gente fez uma arrecadação coletiva, e com isso nós conseguimos selecionar 25 mulheres de 750 inscritas. Então, esse é um número muito grande que reflete tudo que a gente precisa, né, aumentar ali de financiamento de pesquisa. Então, eu vou rapidamente só passar aqui, falando que dessas mulheres, 88% são mães solo e não tem uma renda fixa própria. A maioria delas tem mais de 2 filhos, então tem até 3 filhos. 13% são mães de filhos com deficiência, que é outro ponto que nós estamos agora estudando mais, e todas são pretas ou pardas ou indígenas.
Recentemente também, no mês passado, ganhamos o prêmio da Nature para mulheres inspiradoras na ciência, então isso traz a visibilidade para a nossa pauta, o que é algo muito importante, mostra o quanto que a gente precisa reforçar essa pauta nas nossas instituições. Estamos também com um projeto agora, com o British Council, de equidade de gênero nas universidades, então é um projeto do Parent, mas através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da UF, a Universidade Federal Fluminense, através de parcerias para que a gente possa colocar nessas instituições, então, essa questão de gênero, de equidade de gênero mais a fundo. Eu deixei aqui o site do Mulheres na Ciência, que é o GT de Equidade de Gênero da UF, que é um GT muito bom. Lá tem um documento que elas colocaram recentemente, que é muito voltado para as pós-graduações, como que elas podem colocar nos seus programas iniciativas que ajudem, então, a aumentar a equidade de gênero e aumentar a participação das mulheres mães. E, para finalizar, então, vou só falar de ações parceiras que a gente tem recentemente. Então, fundamos o Fundo MUNACI, que é um fundo de mulheres na ciência. Ele é uma união de várias forças ali, inclusive o Parenting Science. Eu estou aqui no Parenting Science e pelo Maternidade Consciência, que é o meu projeto de divulgação de ciência para as mães. Então, a gente vai fazer um outro fundo de mulheres na ciência. Então, já convido todo mundo a seguir e a compartilhar o MUNACI. E, para finalizar agora, então, falar que a gente está com o 3º Simpósio Brasileiro sobre Maternidade e Ciência, com as inscrições ainda abertas. Ele vai acontecer no início de dezembro e o nosso tema é justamente parentalidades plurais. A gente viu aqui que a gente tem muitas intersecções, não é só gênero, não é só maternidade. Mesmo dentro da maternidade, nós temos uma diversidade muito grande de maternidades. Então, a gente vai falar mais sobre todas essas intersecções de raça, sexualidade e também de filhos com deficiência. E para quem quiser nos contactar, esses são os nossos contatos. Então, o nosso site, as páginas no Instagram, no Facebook, o nosso canal do YouTube, onde a gente tem as palestras dos outros simpósios, e deixei aqui o aviso, quem puder, então, nos seguir lá no site e colocar o seu e-mail. Todo mês a gente manda uma newsletter com as últimas novidades ali mensais sobre gênero e ciência. E agradecer a vocês a presença aqui nessa mesa muito rica e de muito aprendizado para todas nós. Poxa, Rosana, que maravilha, eu não sabia a força que a sua equipe teve para poder mudar até o Lattes no CNPq, que eu notei mesmo, achei muito interessante. Tanto é que na USP nós fizemos análise de vários currículos para promoção na carreira e dos últimos 5 anos, e nós levamos em consideração a maternidade das docentes durante esse período. Isso foi descontado. Então, está todo mundo entrando numa boa, né? Levando em consideração esse fato que a Rosana acabou de mostrar. Então, nós tivemos um simpósio de mulheres realmente maravilhosas. Recebemos elogios, elogios, elogios e mais elogios, dizendo que vocês engrandeceram o simpósio. Realmente, uma coisa de engrandecimento maravilhoso. Vocês gostariam de fazer pergunta uma para a outra? Porque nós recebemos muitos elogios. Eu acho que vocês têm condições de entrar no site e ver os elogios para cada uma das palestrantes, e que ficou realmente muito bonito, muito emocionante. Vocês gostariam de fazer pergunta uma para a outra? Porque nós temos muito pouco tempo, mas temos tempo para perguntas. Eu acho que eu só queria fazer um comentário da minha alegria de realmente, mais uma vez, ter compartilhado contigo, Catarina, com a Rosana e com a Maria Augusta esse momento. Eu acho que ele é muito importante. Eu acho que as falas da Maria Augusta em relação a essa diferença, porque quando a gente olha realmente a diferença que a gente tem, é difícil para a mulher, mas é difícil para a mulher negra. É difícil para a mulher, é difícil para a mulher negra, é difícil para a mulher que é mãe. Então, a gente ter este momento dentro do Congresso, e não só aqui, em outros momentos, para a gente poder refletir, não tapar
o sol com a peneira, né? Não esconder isso, mas realmente trazer à tona e poder discutir, a gente pode realmente mudar o futuro. Mudar o futuro, a Malu já mudou, né? Mas mudar o futuro da Marina, da Lara, da Gabriela. E a gente vê realmente que essas mulheres mais jovens, essas meninas, mulheres mais jovens, hoje têm uma postura um pouco diferente. Eu vejo elas discutindo de uma forma mais aberta tudo que para a gente, na minha época, era mais velada realmente. Então, muito obrigada por compartilharem, muito obrigada por trazerem todos esses dados para a gente poder refletir juntas. Eu não sei se vocês estão vendo os elogios que o pessoal do suporte está colocando. E não vai dar para falar todos os elogios, mas dá para vocês irem lendo rapidamente. Só elogios, elogios, elogios. E com relação à maternidade que impactou a vida de uma ou outra pesquisadora, outras disseram que não impactou tanto. Então, a Rosana mostrou com dados, né, por gráfico, o quanto que é importante pensar nesse assunto. Sim, Guta, por favor. Obrigada, professora Catarina. Não, é um momento assim, de muita emoção. Né? Como a Juliana disse, a gente não tinha o vocabulário para falar dessas coisas há 20 anos atrás, há 10, 15 anos atrás. Então, é realmente... Para mim, eu estou aqui contendo as lágrimas de ver esse momento e vendo a Mutagem realmente na fronteira desse movimento, que eu tenho certeza que não vai parar, que vai crescer. Vocês realmente estão... esse engajamento dessas agendas da arte em ciência e tudo isso, e como tudo isso pode impactar, e já impactou, né? E a Rosana falou tão bem na questão da gestão, né? Das políticas públicas. Então, é muito gratificante, porque eu não tinha... tem uma diretora de cinema, Ava DuVernay, é uma diretora de cinema negra dos Estados Unidos, que ela usa essa expressão que nós somos os sonhos mais ousados dos nossos antepassados. Então, nós aqui, né, mulheres de diferentes origens, diferentes gerações, nós somos os sonhos das nossas antepassadas, se é que eu posso dizer isso, mais intenso, né? E que as nossas, né? Que a Marina, Lara, Gabriela, Malu, daqui a alguns anos, a gente olhe para elas e veja, olha só, olha onde nós estávamos e olha onde nós estamos. Então, é só isso que eu queria dizer. Muito, muito obrigada. Parabéns a todas vocês. Vocês estão fazendo história. Eu fico emocionada de ouvir isso, assim, quando a gente coloca, né, as nossas vivências, os nossos filhos na nossa carreira, é emocionante quando a gente olha para a vivência das outras mulheres também. E o que eu fico pensando, né, diante do que a gente tem feito no Parenting Science, diante, por exemplo, do programa Amanhã, que a gente teve 750 inscritas, esse é um número que fica martelando na minha cabeça o tempo inteiro. A gente vê quantas mulheres não gostariam de estar também participando da ciência, que gostariam de concluir o seu doutorado, de estar na docência, orientar alunos, elas querem fazer isso. Elas têm conhecimento para fazer isso, mas elas estão impedidas, porque não temos financiamento para isso e porque quando, muitas vezes, há uma disputa por financiamento, elas não acabam contempladas por todos esses fatores que a gente viu. Então, acho que é muito importante que as nossas agências de fomento se sensibilizem para que a gente possa colocar esses adendos nos editais, que a gente tenha pontuações diferentes, para que a gente possa contemplar. A gente tem feito isso nos nossos editais internos do Parenting Science, e a gente gostaria que também que outras instituições que já adotaram isso também fossem exemplo para que adotassem. Fico muito feliz de ver a sociedade de mutagênese tão à frente, como vocês já mencionaram aqui, realmente é uma exceção. O que a gente vê está muito longe de ser isso, e acho que tem que ser um exemplo para outras sociedades. Isso é verdade.
A Mutagem está de parabéns, parabéns mesmo, porque hoje ela é uma sociedade consolidada. Começou em 1989, estamos em 22, então são muitos anos de luta, de esforço, né? de provas que deixaram de fazer para poder atender a sociedade, coisas assim. Mas que hoje nós temos uma sociedade consolidada, tivemos excelentes presidentes que levaram a nossa sociedade até os dias atuais e permitiu que a sociedade fosse reconhecida não apenas nacionalmente, mas internacionalmente. A Juliana sabe disso, que ela trabalha em organizações internacionais e vê o quanto que a nossa sociedade é respeitada. Não só aqui nos países desenvolvidos, mas também aqui na América Latina. A nossa sociedade é a mais adiantada, é a melhor de todas as sociedades que existem aqui em todo o continente latino-americano. Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Nós é que agradecemos estas mulheres batalhadoras lindas, maravilhosas, extremamente capazes. Eu vou ter que terminar a nossa sessão, porque logo temos a apresentação de pôsteres, e é preciso que vocês tenham tempo para tomar uma água antes de começar a avaliação dos pôsteres, tá bom? Então, muito obrigada, já é boa noite, e os agradecimentos imensos da nossa sociedade pela fala de vocês, para mostrar a nossa realidade, como é que nós estamos. Muito obrigado de coração, foi emocionante, tá bom? Então, uma boa noite a todas vocês e a todos que estão assistindo. Muito obrigada.